aquilo que Ele já tem depositado. Que possa ser uma noite, Senhor amado, onde o seu coração se aquiete, suas emoções se aquietem, e Ele cumpra, Senhor amado, o propósito a qual Ele veio a esta terra mais uma vez, que é para ser um anunciador da Tua palavra. Toma a vida do Teu Filho, esconde-o no esconderijo do Altíssimo, Senhor, e que Ele descanse, Ele e a sua casa, dia após dia, à sombra do Onipotente. E nós te pedimos, prepara os nossos corações, Espírito Santo, para ouvir essa mensagem, e que ela faça como fez na vida do Teu Filho. Se for para consolar, consola, exortar, exorta, edificar, edifica, mas que nós não saiamos daqui da mesma forma. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida do Teu servo, Teu Filho, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Jesus. Hoje nós vamos falar de um tema que estremece o inferno. Vou falar de novo. Hoje nós vamos falar de um tema que estremece o inferno. Olha para quem está do teu lado e diz assim: filho amado, tu quer saber? Quer saber? Pergunte. Responda. Há algum tempo o Senhor vem falando muito ao meu coração sobre esse tema. E o tema é unidade. E esse tema estremece o inferno, porque o que nós podemos fazer se tivermos com um só coração, uma só língua, um só pensamento, uma só adoração? O que podemos conquistar no reino do Espírito? Por isso que o diabo quer que... Quantos são casados aqui? Levanta a mão. Por isso que o diabo quer trazer desunião entre vocês. Por isso que o diabo quer trazer desunião entre a gente. Eu gostaria muito de falar sobre esse tema sentado a uma mesa, né, como eu gosto de fazer na célula. De sentar à mesa com os discípulos e a gente juntos, assim como Jesus Cristo fazia, partilhando de um pão, falar sobre a unidade. Mas hoje nós vamos falar nesse lugar. E eu te peço, essa ministração está dividida em duas partes. Talvez eu ministre só uma parte, para a gente não se alongar. E para que esse vídeo que está chegando na sua casa impacte a tua vida e a vida da tua esposa, e a vida da tua família e a vida dos teus, amém? Mas eu quero começar dizendo para você que toda reforma, ela começa com um sentimento profundo de pesar. Quantos não estão satisfeitos com a unidade que tem hoje? Na igreja, na sua casa, nos seus negócios. Quantos de nós estamos insatisfeitos porque achávamos que poderíamos correr melhor, andar melhor? Se um pai caminha lado a lado com o filho, se o pai caminha lado a lado com a mãe, se o filho caminha com a mãe lado a lado num só propósito, não há nada que te segure. Eu presenciei há alguns anos atrás uma grande empresa, a nível internacional, fechar suas portas, porque era uma empresa familiar e os filhos dos filhos brigaram entre si. Essa empresa, essa grande empresa exportava para o mundo inteiro, mas eles não entenderam que quem veio para dividir, para destruir, para roubar, para matar, foi o diabo. É o diabo. E a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, esperando uma brecha. Estão comigo? Amém? Então eu quero começar essa ministração falando para você sobre uma história, uma ilustração. Conta-se que na carpintaria, certa vez, houve uma estranha assembleia. Foi um verdadeiro bate-boca para acertar as diferenças. Um martelo excedeu ou exerceu a presidência,
Mas os participantes lhe notificaram que ele teria que renunciar. Então todos os participantes daquela assembleia notificaram o Martelo que ele não poderia exercer a presidência. E qual era a causa? Fazia de forma demasiada, muito barulho. E além do mais, passava todo o tempo golpeando. O Martelo aceitou sua culpa, mas pediu também que fosse expulso o parafuso, dizendo que ele dava muitas voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas por sua vez, pediu a expulsão da lixa. E o parafuso dizia: ela é muito áspera no tratamento com os demais, e entrando sempre em atrito com tudo que ela passava. A lixa acatou, com a condição de que se expulsasse também a trena, que sempre media os outros segundo a sua medida, como se fora única e perfeita. Então nesse momento entrou o carpinteiro, juntou todo o material e todas as ferramentas, e iniciou o seu trabalho. Utilizou justamente o martelo, a lixa, a trena e o parafuso. Finalmente, a rústica madeira se converteu num fino móvel. Quando as ferramentas da carpintaria ficaram só novamente, a assembleia reativou a discussão. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse: senhores, fico demonstrado que temos defeitos, mas o carpinteiro não trabalha com os nossos defeitos, mas sim com as nossas qualidades, com nossos pontos fortes. Assim proponho abandonarmos essa discussão e nos concentrarmos em tarefas construtivas. 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 12, e depois você vai pular para o versículo 18, diz assim: porque assim como o corpo é e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo é também. Versículo 18: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. A minha versão diz: mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como Ele quis. Olha para quem está do seu lado e diga assim: filho amado, quem é você para questionar o nosso Pai? E eu, buscando isso do Senhor e orando a respeito disso, o Senhor me trouxe uma chave que muitas vezes a gente passa despercebidos na nossa leitura. E eu queria que você se prendesse a esse texto, que é de Gênesis capítulo 1, versículo 7. Gênesis capítulo 11, versículo do 1 ao 7, desculpa. Olha para cá, ó. Ora, em toda a terra, diga comigo, toda. Então, ora, em toda a terra
havia apenas uma linguagem. Uma linguagem. Nessa época só falavam uma língua. E uma só maneira de Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com a planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos, diga comigo, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos, diga edifiquemos, para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso, vou repetir de novo, e tornemos célebre o nosso, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos do homem edificavam. E o Senhor disse, quem foi que disse? Quem disse, igreja? O Senhor. O Senhor disse: eis que o povo é, e todos têm a mesma, isto é apenas o, agora, não haverá para tudo, diga tudo, que intentarem, ou que intentam fazer. Só até aí. Volta lá para o versículo 1. Grife, se você puder grifar, em toda a terra. Grife, se você puder grifar, havia apenas uma linguagem. Grife, se você puder grifar, uma só maneira de falar. Eu poderia só com essa leitura já encerrar, fazer o apelo e a gente ir embora. Porque em toda a terra, em toda a tua casa, pode deixar o texto, Maia. Em toda a tua casa, se houver apenas uma linguagem, uma só maneira de falar, quando tratarmos de um assunto, de um objetivo, de algo que temos a alcançar, que da nossa boca não saia eu farei, mas façamos, versículo 3, façamos, não eu faço. Olhe para tua esposa, teu esposo, olha para quem está ao teu lado e diga assim: façamos. É junto, é um só propósito, é só uma língua, é só um objetivo. Grife, se você quiser grifar, queimemo-los bem. Ou seja, a gente vai fazer algo, mas vamos fazer bem. Você não entendeu? Vamos fazer algo, mas vamos fazer bem. E não meia boca. E aí eu abro aqui um parêntese: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se nós fizermos isso, façamos isso com um propósito
de povoar o céu, certamente Jesus já tinha chegado. Porque a forma que a igreja tem para apressar a volta do rei é povoando o céu. Olha para quem está ao teu lado e diz assim: filho amado, Jesus está te esperando. Façamos. No versículo 4 ele diz assim: vinde e edifiquemos. Diga comigo, edifiquemos. Edificar é construir. Eu não posso construir algo só, mas junto eu posso edificar. Um prédio não é levantado só com um pedreiro. Você precisa do engenheiro, você precisa do pedreiro, você precisa do servente, você precisa do arquiteto. Você tem toda uma equipe, e aí tem um caminhão que vai levar o material. Imagina o pedreiro, irmão Alexandre, carregando a areia, o cimento, indo pegar lá. A obra não sai nunca do canto. Mas edifiquemos juntos, amém? Versículo 4: vinde, edifiquemos diga de novo, e aí, a meu ver, foi o erro. Porque até então, tudo que eles estavam fazendo em um propósito, em um só corpo, com uma só língua, com um só objetivo, se fosse para a honra e glória dele, para ele, porque tudo é dele, para ele, por meio dele, são todas as. Mas eles disseram assim: para uma cidade e uma torre, cujo topo chega até os. E aí, a outra chave que destrói eles: e tornemos célebre o nosso. É para a honra e glória e o nome e o louvor do nosso Deus. Joel, o que é que tu está dizendo com isso? Existiu o propósito, existiu o plano, existiu o projeto, eles arquitetaram, estavam unidos numa só linguagem, num só objetivo, mas se desviaram pela O que é que derruba o diabo? O que é que derruba essa torre? A soberba. A honra e glória não é sua. A honra e glória é do Senhor Jesus. Que o milagre que aconteça na sua vida seja para a honra e glória dEle. Que não seja pela força do teu braço, mas que o milagre seja dEle, porque a honra e a glória é dEle. E eles continuam, e erraram, para que não sejamos espalhados por toda. Eles achavam que construindo, edificando algo, para que o nome deles se tornasse algo célebre, eles achavam que não seriam espalhados para os 4 cantos da terra. E no versículo 5, a palavra de Deus fala: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos do homem edificavam. E aí a chave para a sua vida, para a sua família, para a sua esposa, para o seu pai, para a sua mãe, para essa igreja,
para a sua casa, para a igreja do Senhor Jesus. E o Senhor disse: eis que o povo é um. Ou seja, se somos um, temos um só objetivo, porque a mão não pode dizer para a perna que vai para um lado e a perna para o outro. O nariz não pode reclamar do pé, e nem um pé pode reclamar da cabeça, porque eles são um, e todos têm a mesma linguagem, eles falavam a mesma coisa, e isto é apenas o começo. E aí a chave de Deus para mim e para você, querido: não haverá restrição para tudo que eles intentam a fazer. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: não tem limite, se formos um. Então nessa história nós aprendemos que o povo estava unido no mesmo propósito, todos falavam a mesma coisa, e apesar de estarem unidos nessa iniciativa de construir a torre de Babel, isto não era o que Deus queria, pois Deus havia dito para o povo se dispersar. Em Gênesis no capítulo 1 versículo 28, em Gênesis capítulo 9 versículo 1, espalhem-se na terra, e não para concentrar o poder na mão de poucos, que foi o caso da Torre de Babel. É sério, Joel, Gênesis capítulo 10, no versículo 8, e Cuxi gerou a Nimrode, este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do... Então diante da face de Deus, Nimrode havia se tornado poderoso caçador. Por isso se diz, como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Acade e Calné, na terra de Siná. Então, nós sabemos por outros textos, e um deles é Gênesis capítulo 10, que Nimrode estava articulando para ser o primeiro imperador do mundo, concentrando o poder em torno dele, mesmo com intenções errôneas. Nós vemos Deus reconhecer que o povo é... Estão comigo? Eu estou terminando. Que o povo é... E todos têm a mesma linguagem, e isto é apenas o começo. O próprio Deus fala que não tem restrição para quem é um só. Então Deus nos mostra claramente que a unidade é fundamental para alcançarmos grandes coisas, seja no reino, seja na tua casa, seja no teu casamento, seja nos negócios, absolutamente tudo. A unidade se torna um fundamento importantíssimo para que se conquiste algo. Então existe um princípio por trás da unidade que se chama de sinergia. Diga comigo, sinergia. A sinergia significa que o resultado de trabalhar juntos é maior do que a soma dos indivíduos. E eu vou exemplificar para você. Um cavalo sozinho. Antes a gente tinha aquelas carroças que puxavam, os cavalos puxavam toras de madeira.
Os cavalos puxavam pedras. Então um cavalo sozinho, ele tem a força para puxar, arrastar até 2 toneladas. Ele arrasta até 2 toneladas. Se colocarmos 2 cavalos trabalhando juntos, teremos quantas? Quantas? Aí é que está o erro. Não são 4, são 29 toneladas. São 29 toneladas. 2. Você sozinho pode fazer muita coisa no reino do Espírito. Você pode arrastar muita coisa. Você pode destruir muita obra do inimigo. Mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 300. Isto é sinergia. Marido, você sozinho pode trabalhar muito, arrastar muita coisa, mas se tua esposa estiver contigo no negócio, olhe para ela e diga assim: varoa. Diga desse jeito: varoa. Dá para arrastar muita coisa. Estão comigo? Está comigo, igreja? Vocês estão entendendo? Amém? Então, quando trabalhamos juntos em equipe, a força, ela entra na multiplicação de Deus. Ela não entra na multiplicação do homem. Vou dizer de novo. Quando trabalhamos juntos, a força, ela entra não na multiplicação de Deus, ou não entra na multiplicação do homem, ela entra na multiplicação porque Ele é a nossa, o Senhor é a nossa força, Ele é a terceira dobra. Jesus é o pilar da igreja, Ele é a nossa força. Imagina essa sinergia gerada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que hoje eu entendo o porquê que Paulo foi até o fim, o porquê Pedro foi até o fim. Paulo não andava só. Paulo, para onde ia com um grupo de pessoas. A sinergia para povoar a terra, para levar o evangelho, povoando o céu, o reino de Deus, multiplicando as igrejas, a força gerada no reino espiritual se materializando. Imagina a força gerada na cadeia. Quando 2 homens adorando, a cadeia se parte no meio, porque a adoração era uma só. Tu está entendendo o que o Senhor está falando contigo, igreja? Imagina juntos a nossa adoração ser uma só. Se uma cadeia foi quebrada ao meio, todos que estavam presos foram libertos. Imagina tu e o teu marido adorando a Jesus um só, com um só objetivo: destravar das cadeias que aprisionam os sonhos, os projetos.
Imagina um só, a tua família inteira curvada diante do Senhor, adorando o Altíssimo e dizendo porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A nuvem de glória que irá ser gerada. Deuteronômio capítulo 32, versículo 30. Como poderia um só perseguir 1000, e 2 fazerem fugir 10.000? Se a sua rocha luz não vendera, e o Senhor luz não entregará, veja a proporção. Sozinho se vence 1000. Cutuca quem está ao teu lado, diga assim: filho amado, nós dois venceremos 10.000. Aleluia. Levíticos capítulo 26, versículo 8. 5 de vós perseguirão 100, 100 de vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão à espada diante de vós. Veja a proporção. Quando poucos estão juntos, cada um vence 20. Quando muitos se unem, cada um vence 100. E aí você pode fazer uma pergunta, dizendo assim: mas muita gente fala que podem viver sua vida com Deus sozinho. E aí a pergunta que eu faço para você: o que é que você pensa dessa afirmação, querido? Você acha, marido, você acha, esposa, que pode viver com Deus sozinho? Qual é o momento que se unem para uma adoração, uma forma, uma linguagem, um só propósito? A maioria das histórias dos grandes eventos da Bíblia não são histórias de um indivíduo isoladamente, mas são histórias de equipes. Quando inicia lá no começo, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Diga comigo: façamos o próprio Deus. E aí tu bate no peito e diz assim: eu vou fazer. Já estou dizendo para você, não dá certo. Façamos o próprio Deus. Edifiquemos, como está escrito em Gênesis capítulo 11. Tudo começou, Gênesis capítulo 1, versículo 26, tudo começou quando Deus triuno, um Deus que por si só já é uma equipe, cria todas as coisas. Depois de ter criado Adão, disse Deus: não é bom que o homem esteja. E por isso criou Eva, estabelecendo que esta deveria estar em submissão, ou seja, debaixo da mesma missão. Um só, edifiquemos, façamos. Debaixo de uma mesma missão.
Desta forma, Deus criou a primeira equipe na terra, que se chama família. A primeira equipe que Deus constitui na terra se chama família. Por isso que o diabo tem sede na tua família. Estão comigo? Amém? Posteriormente, Noé, sua esposa, filhos e nora, outra equipe, eles impedem o desaparecimento da humanidade através da Noé não construiu sozinho aquela arca. A família. Olha para quem está do seu lado e diga assim: filho amado, vamos construir nossa arca. Então, de Abraão, Deus formou uma equipe. Deus forma outra equipe. Os 12 filhos de Jacó, que formaram as 12 tribos, de onde surgiu quase toda a história do Velho Testamento. Moisés não foi chamado sozinho para a missão de libertar os israelitas do Egito. Então Deus deu uma equipe a Moisés para auxiliar em suas limitações. Como está escrito: pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão, te remi e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam, para vencer na batalha contra os amalequitas. Moisés teve que trabalhar em equipe, enquanto Arão e Hur sustentavam suas mãos, Josué pelejava e prevalecia contra os inimigos. O rei Davi, ele possuía uma equipe de homens valentes, que também mataram gigantes, e assim como o seu líder havia feito, está em 2 Samuel 17:10, 2 Samuel 21:22, 2 Samuel 23:8, Salomão, ele liderava com sabedoria e tinha 12 intendentes na sua equipe, que eu ajudava a governar. 1 Reis capítulo 4 versículo 7. Jesus, o próprio Jesus, realizou a sua missão aqui na terra e formou uma equipe de 12 homens, que a acompanharam em toda a sua caminhada. O apóstolo Paulo não trabalhava sozinho, mas nas suas viagens ele saía sempre com uma equipe apostólica, através das quais ele estabelecia novas igrejas. E aí eu quero dizer para você nessa noite: existem muitas bênçãos para a sua casa, para você, para essa igreja, para a igreja do Senhor espalhada na face da terra. Essas bênçãos existem de forma absurda, em quantidades incalculáveis. Mas ela só acontece, ela só é manifesta quando estamos unidos. Isto nós aprendemos também na história de Tomé. João, capítulo 20, do versículo 19 ao 29. Quando Jesus ressuscitou, ele veio encontrar os seus discípulos. Tomé, por algum motivo, não estava junto. Interessantemente que Jesus não foi visitar Tomé isoladamente.
Ele apenas viu Jesus e foi abençoado na próxima vez que estando junto com os outros apóstolos. E aí Jesus aparece novamente para eles. Só quando estava reunido é que Tomé teve o privilégio de ver Jesus. Quantos querem ver Jesus? Hebreus capítulo 10, versículo 25. Na parte A do versículo diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. O que isso significa para nós na atualidade? Não deixemos de congregarmos-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A importância de sermos um aqui, um só corpo, um só povo, uma só fé, um só coração, um só propósito, um só objetivo. Se de todo o coração, querido, você entender que não haverá restrição para tudo o que vocês intentarem fazer, nada pode impedi-los. Nada pode parar. Nem você e a sua esposa, nem você e a sua casa, nem a igreja do Senhor Jesus. Porque nós somos um só, através de Cristo Jesus. Amém? Fica de pé em nome de Jesus.